devolvendo bola na entrada da área, tocada a bola agora na linha, ele quando sai o goleiro, bola tocada, bola na sacola! Flamengo campeão brasileiro 2025. Muito bom dia, que temporada do Mengão! Semana malvada aqui no Jogo Aberto, com mais um título para o Flamengo. O rubro-negro venceu o Ceará por 1-0, gol de Samuel Lino e conquistou o Brasileirão no Maracanã. Agora, a próxima missão dos comandados de Felipe Luiz, que afirmou querer renovar, é a Copa Intercontinental no Catar. Quem voltou a vencer após 6 partidas foi o Palmeiras, que bateu o Galo por 3-0 em Minas, com direito à cutucada de Abel Ferreira. Na busca pela fase de grupos da Libertadores, o Bahia bateu o rebaixado Sport. Já na luta para fugir da degola, o Santos, com o hat-trick de Neymar, atropelou o Juventude em Caxias e deu um passo importante para se manter na Série A. Fortaleza venceu o Corinthians no Castelão e saiu do Z4 depois de 27 rodadas. O Bragantino goleou o Vitória e jogou o time baiano na zona do desespero. E o meu Inter sofreu mais uma derrota, agora para o São Paulo na Vila. Caiu para 18º e não depende só de suas forças para se manter na primeira divisão. E agora o que nos resta é, independente de... não depende só mais de nós, mas jogar pela honra. É a honra que esse clube sempre teve, de ter milhares e milhares, milhões de torcedores envolvidos num sentimento de muita grandeza, mas não deixa de ser um momento de muita tristeza. Na última rodada a gente vai ter o Internacional brigando contra o descenso, mas a gente tem os nossos objetivos, né? Então já estou aqui me adiantando caso surja algum tipo de pergunta dessa forma, que nós temos os nossos objetivos e obviamente a gente vai em busca deles. Muito feliz por esses gols, em poder ajudar o Santos de alguma forma, mas obviamente que sem meus companheiros não iria conseguir fazer isso, então estamos contentes pela vitória. Falta um jogo ainda e lá na Vila a gente tem que dar nosso máximo de novo. Se ve que están contentos. Hace 2 meses atrás estaban todos, hoy están más sueltos, pero todavía no conseguimos nada. Creo que estamos dando pasos importantes a esse grande desafio que nos propusimos entre todos desde minha chegada. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Esse grupo de jogadores, quando eu assumi, ano passado eu falei que eram os melhores. Eu acredito, do meu coração, acredito de verdade que eles são os melhores. O melhor elenco, os melhores jogadores, os melhores por posição, os melhores por setores. E os números não mentem, são os melhores em tudo. Só que o que fixa esse meu comentário é o feito, né? Tá com o troféu ali dentro do vestiário. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Uma campanha exemplar, de altíssimo nível, com números que realmente impressionam. O Flamengo é campeão brasileiro mais uma vez, numa temporada e numa luta muito árdua com o Palmeiras, levou a melhor, consagrou-se o melhor entre os 20 da Série A, justamente diante do Ceará. E para falar do título do Mengão, das outras partidas da 37ª rodada, aqui estão eles.
Cicinho, o dia, eu não vou mentir, do meu lado está horroroso. Mas, parabéns, hein? O São Paulo volta a vencer. Caso tenhamos um G8, está ali brigando com o Bragantino para conseguir essa vaga. Que coisa! Pode agradecer ao Inter se quiser, não tem problema. Fique bem à vontade. Não ria, não. Se você rir... Não vou rir, não. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. E não tem nada pior que não possa piorar. Ainda falta uma rodada, então ânimo, Renata. O São Paulo precisava dar uma resposta pro torcedor. Fez só metade daquilo que poderia ter feito. Porque se aperta o passo, era mais, hein, Renata? Porque... Luciano, se não tivesse perdido aqueles primeiros gols. Exatamente. Então, o Inter totalmente apático, enquanto o São Paulo conseguiu o grande objetivo, que era a vitória. E lamento pelo Inter, Renata. Eu também lamento muito, mas não é de hoje. Não foi nenhuma surpresa perder para o São Paulo. Edu Dracena, agora que já não adiantava muito, que as chances matemáticas eram bem nulas, bem difíceis. O Palmeiras venceu o Galo por 3-0 e mesmo com a expulsão do Piquerez ainda fez mais um gol no adversário. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Eis a questão. Por que o Palmeiras não jogou assim nos 4, 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores? Mas eu acho que fez a lição que tinha que fazer, venceu o Atlético Mineiro, porque ali a gente já é acostumado a ganhar do Galo. E eu disse aqui, Renata, o Santos não iria cair e não vai cair. Não adianta o pessoal ficar falando que eu falei, tô torcendo o cotão. O Santos não vai cair. Ronaldo Giovanelli, uma jornada ruim do Corinthians, bem desinteressado no Campeonato Brasileiro e só pensando na Copa do Brasil. Bom dia. Bom dia, minha Renata. Bom dia, seus cavalos. Mas eu queria ver um negocinho no telão. Ô, Charlie, mostra... Os amigos meus, olha, logo cedo, meus amigos. Fala, Renata Fã, Breno falando com você. Matheus aqui. Olha esse recado importante que nós temos pra você aqui, assim, ó. Nós vai descer pra Série B no finalzinho do ano. O time da Renata Fã não consegue vencer. Ó, um abraço pra todo mundo do Jogo Aberto. O Inter também é brincadeira, mas vai descer. É isso aí, time do Inter, ó, desculpa aí, mas não teve jeito não, viu? Abraço pra toda a galera aí, viu? Nós vai descer. Quem tem que pedir desculpas é o Inter, pela campanha vexatória, pelos resultados ridículos, pelas atuações medrosas, apáticas. O que vai fazer? Você depende das suas forças e não faz nada? Então, aguenta, aceita que dói menos, é o que eu tô tentando assimilar agora. E vou trocar, inclusive, meu mundo caiu, já faz tempo. Meu mundo caiu, pra ser bem honesta. Não, foi só o time. Em São Januário. Em São Januário, na última sexta-feira. Lá foi a pá de cal, hein? Na noite desta quarta-feira, Samuel Lino fez valer o status de contratação mais cara da história do Flamengo. Aos 37 minutos, fez o gol do título, após um belo passe de Carrascal. Esse foi o 4º gol dele pelo clube e o mais importante até aqui, o que deu ao Flamengo o 9º título do Campeonato Brasileiro. Competição tremenda aí que vem, competição gigantesca, curta. E o mais importante agora nesse momento, acho que o mais importante é comemorar, desfrutar o momento, esses momentos são únicos. O atacante chegou ao time carioca em agosto deste ano por 143 milhões de reais. O salário e a vontade de ser convocado para a seleção atraíram o atleta ao futebol brasileiro. E não demorou muito para vestir a amarelinha. Com poucos dias de Flamengo, ele foi lembrado por Carlo Ancelotti. E quando tudo parecia que ia bem, o jejum de gols e o custo elevado passaram a incomodar a torcida. Lino ainda esquentou o banco em algumas partidas, mas voltou ao time titular no momento mais importante da temporada. Eu já sabia, quando eu vim pro Flamengo, quando eu tinha 16 anos... Eu só soube a magnitude do Flamengo quando eu pisei aqui no Flamengo na base. Eu nem sabia como era no profissional, né? E eu falei, cara, o Flamengo é gigantesco. Aí quando eu voltei eu já sabia como era tudo, a dimensão do Flamengo. Sabia que ia acontecer isso por tudo, pelos valores, por toda a cobrança.
do futebol brasileiro. O camisa 16 começou entre os 11 na conquista do Tetra da Libertadores no último sábado diante do Palmeiras. Contra o Ceará, foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo como grande herói do jogo. Mas sob meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto. Ei, jogo aberto, só pra lembrar, o Flamengo é campeão. O Flamengo ganhou a Série A no Maracanã, batendo o Ceará por 1-0, com recorde de público. Por que vocês querem falar de zona do rebaixamento? Eu não sabia. Então aprende, Negrão. Eu não sabia. Hoje vai ser difícil. Não tem jeito, Brasil. Que coisa, que depressão. Que situação ruim, pífia, pobre, medíocre. Que time. Tem hora que bate uma tristeza. É ele. Que eu não sei o que fazer e nem pra onde ir. Faz tempo que eu tô assim, hein? É tanta coisa. Tô igual o peão, só girando, viu, Cicinha? Só girando. Que repertório, hein? Mas não tem ninguém pra ouvir. Ninguém pra ouvir, pra jogar também. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Tá subindo o Boa sarrafo. sorte. Engraçado, eu só torço, né? Se eu ainda fizesse alguma coisa, mas não faço, não posso. Não tenho esse poder, esse livre-arbítrio. Até tentou ajudar. Não entro em campo, eu não treino time, eu não comando, não moro em Porto Alegre. Não escala o time. É isso. Não manda o treinador embora. Não manda o treinador embora. Ai, gente. Posso falar de coisa boa, trazer esperança pra mim, não. Pro povo. E participe da decisão da Fórmula 1 aqui na Band. Tudo ficou para Abu Dhabi. Quem vai levar o título? Mariana Becker está na cola de tudo que acontece de pertinho e ela vai contar pra gente os detalhes. Olá, guria! Tudo bem com você? Olá, guria! Você tá vendo aqui atrás de mim os fotógrafos esperando a entrada dos pilotos. Depois de 23 grandes prêmios, finalmente chegamos à etapa final e ainda sem saber quem vai ser o campeão mundial. Lando Norris ainda está na liderança, com Max Verstappen agora em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Basta Lando Norris chegar no pódio, primeiro, segundo ou terceiro, que ele vai ser campeão mundial. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente já teve, essa vai ser a quarta decisão aqui em Abu Dhabi. Normalmente é coisa dramática. Vamos ver o que vai acontecer. Notícias de hoje. Yuki Tsunoda para o ano que vem vai virar piloto de testes da Red Bull, companheiro. A gente já tinha dado isso, mas agora se confirma oficialmente. Companheiro de Max Verstappen vai ser o Hadjar, né, que sai da Racing Bulls para Red Bull. E na Racing Bulls a dupla vai ser o Lindblad, que sai da Fórmula 2, com o Lawson. Vamos ficar de olho o que vai acontecer por aqui. O Oscar já começa com o pé um pouquinho para trás, né, podendo dar outro passo para frente, porque no treino livre dele ele vai ter que ceder o carro para um novato. Isso acontece durante o ano todo, eles têm que ceder 2 vezes por carro e aí só sobrou o Grande Prêmio de Abu Dhabi, ele vai ter que ceder para o treino livre 1, assim como o Lewis Hamilton. Vamos ficar de olho, Gabriel Bortoleto terminar bem essa temporada e partir para a temporada do ano que vem em alta, vamos dizer assim. Bora, Mari! Obrigada pelas informações. Bom trabalho em Abu Dhabi. E agora a gente volta para Ronaldo Giovanelli. Ronaldão. Xiii. Engraçado que não teve marcha fúnebre pra você, né? Nem pra mim. O Corinthians jogou ontem? Eu não estou sabendo. Não? Mas eu tava pensando aqui uma coisa, o Corinthians é o único, o Corinthians e o Flamengo são os únicos times que ainda vão disputar título esse ano. Mais um, né? Meu Deus. Como é que é? Participar. O Corinthians vai disputar ainda. Aí Tava para aí o Cruzeiro, o Fluminense e o Vasco não estão na Copa do Brasil. Mas eu digo paulista, né? Porque paulista aqui, então, o Flamengo Corinthians passou por um vendaval agora. Um negócio muito louco. Mas uma perguntinha, qual foi o melhor time paulista no Campeonato Brasileiro? Não, peraí, fala mais alto que eu não tô ouvindo. Qual foi o melhor time paulista no Campeonato Brasileiro? Onde você está, Não, eu tô longe do Flamengo, eu tô longe do Palmeiras, do Cruzeiro, mas de outros eu não tô tão longe assim. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro com toda a responsabilidade, com talento, com coletivo, com
técnico diferenciado, jovem na profissão, mas extremamente competente foi o Flamengo, que melhorou os planos para jogar o Intercontinental, vai antecipar a viagem. Tudo isso porque ontem no Maraca sagrou-se campeão brasileiro de 2025. 4 dias após conquistar o continente, o Flamengo tinha a chance de garantir o 9º título brasileiro e fazer a festa de mais de 73 mil torcedores que estiveram no Maracanã. Bastava uma vitória sobre o Ceará para ser campeão sem depender do resultado do jogo do Palmeiras. Na primeira chance rubro-negra, Alexandre cruzou e Carrascal desviou para fora. Jorginho bateu colocado, com perigo. Até que aos 27 minutos, Samuel Lino tabelou com Carrascal e tocou entre as pernas de Bruno Ferreira para abrir o placar. No último lance do primeiro tempo, o herói do título da Libertadores, Danilo, por pouco não fez outro de cabeça. Já no segundo tempo, Arrascaeta tentou de voleio. Samuel Lino mandou por cima. Partida controlada, o suficiente para alcançar o objetivo final. Talvez não tenha sido o melhor jogo de criação de chances também pelo cansaço dos jogadores que estavam um pouco cansaços e pela criatividade, mas foi um jogo muito sólido. Samuel é campeão brasileiro, curtam isso hoje. E vai continuar ganhando tudo? Eu espero que a gente continue sendo campeão da toda. Claro. É o que eu falei, para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas que nada sabem, tá certo? Valeu, inclusive os da Terra da Garoa também. Valeu. Depois de 5 temporadas, o Flamengo volta a ser campeão brasileiro. Coincidência ou não, justamente no ano em que a competição passou a ser tratada como prioridade. Ser campeão brasileiro é muito difícil, eu falei pra eles, pra mim é o campeonato mais difícil. Se você jogar no Barcelona e no Real Madrid 5 anos, você com certeza vai ganhar um campeonato espanhol. Mas você jogar num clube aqui no Brasil 5 anos não te garante nada. Repetiu o feito de 2019, ao conquistar a Libertadores e o Brasileirão na mesma temporada. Dessa vez, o torcedor espera que o comandante fique por mais tempo. Se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. O ano ainda não acabou. Sábado, o elenco embarca para o Catar para a disputa do Intercontinental. O primeiro desafio será diante do Cruz Azul, do México. E se chegar à grande final, terá o todo-poderoso PSG pela frente. Todos sabemos que o Paris é o melhor time do mundo. Todos sabemos isso. Então, deixar isso muito claro para os jogadores, mas que mesmo assim dá para ganhar. O jogo mais difícil é o Cruz Azul. É o primeiro. Para mim é o jogo mais complicado porque vamos numa viagem, temos que nos preparar muito bem. Existe a tensão do Mundial e nós temos que primeiro pensar nesse jogo. Filipe Luís, extremamente conhecido na Espanha, jogou muitos anos no Atlético de Madrid. Muita gente cota a figura do Filipe Luís para substituir o Simeone e por isso o que aconteceu com o Flamengo repercutiu bastante, principalmente na Espanha. Olha o Jornal AS. Flamengo histórico, Filipe histórico, o gol solitário de Samuel Lino garante o título brasileiro ao Flamengo. Doblete histórico de Filipe Luís na primeira temporada completa no Maracanã. Não é porque ele conseguiu Libertadores e Campeonato Brasileiro, eles esquecem dos estaduais. Aí o olé da Argentina. Flamengo é campeão do Brasileirão 4 dias depois de levantar a Libertadores. Foram mais secos, mais diretos, não é? Lá o Filipe Luís é mais exaltado. Olha só, agora o jornal Marca. O Flamengo de Filipe Luís e Saúl é coroado rei do Brasil após vencer a Libertadores. Os fatores-chave, aí eles falam sobre isso, não é? O Flamengo garantiu o 9º título do Campeonato Brasileiro 4 dias depois de conquistar sua 4ª Libertadores. Prestígio nesse momento. Filipe Luís sai grande desse ano de 2025. Impressionante, não é? Porque o ano passado
eu valorizei muito aqui no programa o fato do Botafogo conquistar o Brasileirão e também a Libertadores. E o Flamengo olhou e falou, sabe o quê? Eu vou fazer igual. Ah, mas já aconteceu lá com o Jorge Jesus. Mas o Flamengo, ele levantou, ele aumentou a régua e conseguiu os objetivos. Ronaldão, é um time que tem um grande elenco, que tem uma torcida incrível, que tem jogadores experientes, um treinador jovem, mas com uma metodologia onde ele liderou, estudou, se preparou para vencer esses títulos. Então a receita foi de sucesso e deu muito certo. Foi de um cara que estuda muito, né? Eu tava aqui pensando, o Dorival ganhando 3,5 milhões e o Felipe Luiz ganhando, sei lá, não chega nem na casa dos dois, né? Então é impressionante como o futebol é ingrato algumas vezes. Mas dizendo sobre o Felipe ainda um pouquinho, sobre tudo que ele tem feito, da forma que ele tem feito, e visualizando os técnicos que chegaram também, que acrescentaram na carreira dele, ele é um cara diferenciado. E tem também ao seu lado o Rodrigo Caio, que é outro menino estudioso também, que é o auxiliar dele. Quer dizer, você tem o respaldo dos caras que acabaram de jogar, saíram do campo, do gramado, mas que estudaram muito para estar ali e hoje conquistando, os caras estão conquistando na garra. Ah, mas o time do Flamengo, se tira um, coloca outro. Não. E como é que você vai ajustar as peças? Como é que você vai no dia a dia dar moral para um, para outro, fazer os caras, tirar o melhor dos caras? Se é outro treinador aí, arrebenta tudo. Como o Flamengo fez. O Flamengo teve uma época que ganhou títulos, aí mudou de treinador. Para onde foi? Para lugar nenhum. Mas olha só, você falou do Dorival Júnior, que ganhou no mesmo ano uma Copa do Brasil e uma Libertadores pelo Flamengo e não foi nem um pouquinho valorizado como é o Felipe Luiz, que, aliás, o que ele conquistou como jogador e como técnico pelo Flamengo, repetindo títulos, é sensacional. E outra, Cicinho, também vimos, o título da Libertadores veio de um cara que foi contestado pela torcida, o Danilo. O título ontem foi confirmado por um cara que também foi contestado, o Samuel Lino. E são caras assim que o Felipe mostrou que ele tem confiança. Então, quando o atleta, ele pode não estar vivendo um bom momento, mas ele tem o respaldo do treinador, ele consegue entrar em campo e apresentar, né, um bom futebol, principalmente nos momentos decisivos. Então, o grande segredo do Felipe Luiz é exatamente isso, né? É administrar, porque você pega esses jogadores do Flamengo, você pede pro cara fazer um tipo de movimento, fazer uma outra jogada, o cara vai fazer. Diferentemente, quando você pega um cara do Corinthians, o cara não entende a cabeça do treinador. Esquece o Corinthians, não, exatamente. É porque você deu o Dorival como, assim, porque o Dorival teve no Flamengo, se bem que no Corinthians ele não tá nem ganhando, porque o 13º pagaram o outro. Ah, o São Paulo tá pagando. Mas, enfim, os jogadores entendem o que o treinador fala. A maior dificuldade, o maior desafio dele era o vestiário. É você contornar o quê? Deixar um Saúl no banco, um cara que vem com currículo da Europa. Deixar uma certa parte do campeonato, o Danilo no banco, e quando usa o cara dá conta do resultado. Então esse é o grande mérito do Felipe Luiz e por isso que esse time é vencedor, porque tem cara grande e tem um treinador também que é grande. Agora, eu fico impressionada. 75 gols marcados, 24 sofridos, um saldo de gols de 51. Primeiro lugar, teve uma disputa bem acirrada em algum momento com o Palmeiras, esteve atrás na tabela, recuperou. E ontem, nitidamente, os jogadores estavam cansados, extenuados. Uma mistura de luta pelo título da Libertadores e festa também, né, Ronaldão? É cansaço físico que e todo mundo é filho, né, de Deus, não é? No futebol é a mesma coisa. E o Flamengo, mesmo assim, um resultado magro, poderia ter sido um placar até mais elástico, confirmou o título brasileiro e não tem nem tempo, Edu, já tem que pensar no Intercontinental, em fazer uma outra batalha, mais de uma no caso, para poder chegar numa final. Só que o Flamengo teve uma temporada excelente, é só isso. Não, excelente, e a gente tem que aplaudir realmente, não importa porque às vezes é rival, que a gente quer torcer o mal, quer que ele, não. Se ele fez essa campanha que ele fez esse ano, que o Palmeiras possa fazer, que o São Paulo também possa fazer, que o Corinthians também. Então são exemplos que a gente tem que
pegar de bom e levar para frente. Agora, a gente vê um Flamengo equilibrado, tanto dentro de campo como fora de campo. A gente vê jogadores que têm a fome de ganhar. Eu acho que isso que é o mais importante. Jogadores que, por mais que já tenham um certo nome, que já ganhou vários títulos, eles sempre pensam no próximo. O próximo sempre vai ser o mais importante. E parabéns por tudo que vem fazendo. Agora vai para o Intercontinental. Vamos ver Mundial, né? Vamos ver igual o Ronaldo. O Flamengo tá indo para lá para passear também ou vai estar indo para ganhar? O Flamengo já tem, né? O Flamengo já tem Mundial, né, velho? Eu quero só ver o que vocês vão falar. Os caras vão lá e só passeia, velho. Então, acho que o Flamengo já tem Mundial. Foi merecido realmente o título, parabéns. Agora, eu fiquei pensando aqui, sabe, Renata, nos meus botões aqui, no meu ponto aqui. O Ceará, se o Ceará complica pro Flamengo, será que o último jogo contra o Palmeiras, você acha que ia pegar alguma coisa? Ele não é bobo. Não tô supondo nada, é o que eu pensei sempre aqui, digo, você entendeu? O inteligente no futebol é aquele que depende de si próprio. Quando você depende dos outros, aí vira uma loteria, não é? Quando você depende só de si, o Flamengo dependia dele para vencer o Ceará e fez, conseguiu, comemorou. Ai, gente. Vamos falar do Santos, que reagiu. Neymar. O Santos, ontem especificamente, contra o Juventude, bem desmotivado, rebaixado, viu o brilho, a estrela. E Neymar, hein? Quem diria? Não tá nem 100%, tá jogando no sacrifício. Hat-trick, levou a bola do jogo pra casa e praticamente garantiu o peixe na Série A do ano que vem. Era mais um jogo de vida ou morte para o Santos na Série A e apenas mais um jogo para o Juventude, que já estava rebaixado. Parece óbvio o resultado, não? Nem tanto. Primeiro tempo foi difícil. A primeira chance foi do Peixe, jogada de Neymar e chute forte de Guilherme para a defesa de Jandrei. O Juventude assustava e chegou a marcar um gol com Gabriel Tagliari. O atacante aproveitou o rebote de Brazão e colocou na rede, mas estava na banheira, impedido. Gol anulado. Depois de um primeiro tempo truncado, a segunda etapa foi o momento do show de Neymar Júnior. O camisa 10 santista e craque da equipe, mesmo jogando no sacrifício, fez a diferença e aliviou a situação do Santos. O primeiro gol foi em contra-ataque. Neymar encontrou Guilherme livre no lado esquerdo. O atacante cruzou e o craque estava ali para resolver e abrir o placar para o Santos. Logo depois, mais um dele. Igor domina a bola, a Neymar para fazer, o goleiro saiu, bateu, é gol! Neymar de novo nele! Ainda dava tempo para mais. Com o Juventude entregue, Guilherme cruzou. Barreal acertou a trave. A cabine do VAR percebeu o puxão em Lautaro Dias. Pênalti marcado. Alguma dúvida de quem ia para a bola? Neymar. Cobrança perfeita e o respiro mais aliviado de todos os torcedores santistas. Estamos contentes pela vitória. Falta um jogo ainda. E lá na Vila, a gente tem que dar nosso máximo de novo. O craque tem sido fundamental no momento decisivo. Nas últimas 3 partidas que jogou, foram 5 gols marcados. O Neymar, ele já salvou o Barcelona, já salvou o Paris Saint-Germain. Sabemos que ele está con un pequeño desconforto, mas ese tipo de jugadores nos brindan esa confianza de decir, bueno, aunque no, si ele não está bem, ele durante o jogo vai estar bem. Em um momento ele vai estar bem e, bueno, hoje quedou demonstrado isso. Principalmente no primeiro tempo, onde nós fizemos um jogo muito bom. Não fomos eficientes para fazer o gol, tivemos chances, né? Fomos bem superior ao adversário. No segundo tempo, o adversário foi melhor, com capacidade individual, com um jogador que é fora da curva e que resolveu o jogo de hoje. Para garantir a permanência na Série A, o Santos só depende dele.
Se vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro, poderá comemorar a permanência na elite do futebol brasileiro. La realidad es esa, que o precisamos ainda puntos para conseguir o garantir nuestro objetivo, y eso es, si estamos con los pés en el chão, con nuestra realidad, ¿sí? Acho que vamos a estar más perto de nuestro objetivo. Edu, em algum momento ficou feia a situação para o Santos, parecia irreversível esse processo de não cair para a Série B e de repente o time reagiu. O Neymar ontem foi essencial, fez um segundo tempo de gala com 3 gols, mostrando que é o Neymar que a gente conhece. E para o Santos excelente, porque o time vai bem mais aliviado para a última rodada. Bem mais, Renata, e eu sempre disse aqui no programa que o Santos não ia cair. Porque a gente sabe da força do Santos, por mais que vem do rebaixamento, mas a gente viu o trabalho ali sendo realizado, por mais que ainda falta muita coisa, a gente via pelo menos um começo, uma luz no fim do túnel. Então, por isso que eu sempre disse assim, o Santos não vai cair. Agora, com relação ao jogo de ontem, foi um jogo assim, no início, sabe, truncado, o Santos com um receio e tal, mas quando a bola cai no pé do Neymar, aí é toque diferente realmente, é um cara que vê o jogo totalmente à frente dos seus companheiros. Também a gente tem que ressaltar o Guilherme, o passe que ele deu para trás, porque ele levantou a cabeça e o Neymar chegou e finalizando. Então eu vejo assim, o Santos, né, só depende de si, jogando dentro de casa, na Vila Belmiro, com o estádio lotado, para vencer e aí sim, colocar a cabeça no lugar, ter tranquilidade e se preparar para o ano que vem, para não ficar passando mais uma vez esse sufoco como passou esse ano. E o fato do Edu lembrar que, de repente, você tem tempo de pensar, olhar e saber que o companheiro está mais bem posicionado, é de um time mais calmo. Quando você está vivendo um desespero, parece que o atleta não raciocina dentro de campo, não faz a melhor escolha, não aproveita uma definição. E o Santos mudou. Hoje ele está mais tranquilo e está acreditando nessa permanência, porque fez por onde, Cecinho? Fez por onde e no momento delicado como o Santos está vivendo, né? Esse altos e baixos no Campeonato Brasileiro. No momento decisivo, você ter um jogador como o Neymar no seu time para fazer a diferença é um ponto favorável na qual o Santos está usando isso. Então, você vê dentro de campo os jogadores, né, procurando o Neymar. Então, vamos jogar no Neymar que o cara vai resolver. E exatamente, o Neymar consegue jogar descansado porque os jogadores entenderam, ó, nós vamos nos empenhar aqui para levar a bola com qualidade para ele. E quando chega no pé dele, ele decide, ele pensa, a linha de raciocínio dele é à frente dos demais e parece que ele conseguiu, né, com esse pensamento à frente, distribuir um pouquinho para os companheiros. Você vê o Guilherme chega na linha de fundo, ele não chuta pro gol, ele cruza para trás, sabendo que tem um companheiro. Então isso é mérito também do Neymar e dos companheiros ali que entenderam. Ronaldão, a gente viu que depois da vitória do Santos para cima do Sport, parece que começou a se desenhar outro cenário, outro horizonte para o Santos. E o Neymar, mesmo não estando 100% fisicamente, isso agora é público, é notório, ele conseguiu destruir a partida. Mas o Juventude já caiu, já está em outra vibe, não interessa. A tabela era essa e o Santos precisava do resultado. E o Neymar fez a diferença. É isso aí, o Santos tinha 2 possibilidades em 2 jogos. O Neymar amassou nos 2. Porque era pro Santos cair sim. O Edu tá aqui, não ia cair, ia cair. Ia cair, não ia, sim. Não, rapaz. O Santos ia cair. Não ia cair, não. Só que tem um nome aí, um cara fortíssimo que nós falamos aqui. Neymar. O Neymar tirou o Santos de mais um rebaixamento, é isso. Tem que assumir, nós falamos aqui, velho. O Neymar é o cara. Se não tem o Neymar no Santos, já estava lá na zona de rebaixamento e não ia subir, não. Porque ele fez 2 gols contra o Sport, deu passe, assistência e fez 3 ontem. Tô nem aí se é Juventude, se é Sport. O Neymar tirou o Santos do rebaixamento. Você, santista, agradeça o Neymar. Ponto. É isso. Falem mais do Neymar. O Neymar, então eu vou falar mais um pouquinho. Eu quero falar mais um pouquinho do Neymar. Seleção brasileira. Neymar, agora você vai ter que salvar. Você vai ter que trazer o título pra nós na seleção brasileira. Junto com o Ancelotti, com o Vini, com o Rodrigo e com o Alisson no gol. Meu Deus. Só também ressaltando, Renata, o comprometimento do Neymar com relação a esses últimos jogos. Jogando machucado, tomou infiltração para jogar e tá aí, correspondeu e conseguiu a vitória no Santos. Só uma coisa que eu sei que não pesa muito. Quantas vezes ele não jogou e estava dentro da Vila aplaudindo, acompanhando os companheiros ali, todo mundo junto? Quantos jogadores são machucados e nem vão pro estádio?
Quantos jogadores estão suspensos e nem vão pro estádio? E que nem tá machucado e também não vai, E né? tem presidente que não vai pro estádio. Aliás, o pior é quando o time nem entra em campo, não é? Olha o que aconteceu na Vila Belmiro, falando em Neymar, Santos. Gente, que grotesco. Eu já estou conformada porque não há nada novo. Não apresentam bom futebol, não tem reação, não tem atitude, não tem conexão de jogadas, de passes, jogadores não se aproximam. O Inter é horrível e foi horrível mais uma vez. Não bastou a goleada sofrida diante do Vasco, 5-1, tomou 3-0 de um time que tem a torcida protestando contra o presidente, de uma equipe que tinha tomado 6-0 do Fluminense. Inter, você é o culpado de tudo isso. Você. Abel Braga foi o fato novo da Vila Belmiro. Treinador de 73 anos que atendeu ao chamamento do Inter, onde foi tão feliz para tentar em 2 jogos salvar o time do rebaixamento. No primeiro, ontem à noite, na Vila Belmiro, derrota por 3-0 para o São Paulo, a segunda goleada seguida e uma situação dramática para a rodada final. É uma situação assim bem constrangedora, porque é a maneira que se sofre os gols. Não adianta eu ficar explicando, o torcedor não quer explicação. O torcedor não queria estar vivendo esse momento, mas nem nós. Do lado tricolor, nada de fato novo. Como já se tornou costume, protestos contra o presidente Júlio Casares. Mas o grupo respondeu de maneira avassaladora depois de perder de 6-0 para o Fluminense. Independentemente do que vai acontecer na última rodada, este grupo demonstrou ainda outra vez que sempre quer competir. Salvo algumas exceções, quando a gente chegou, a gente competiu bem. Com 3 minutos, Luciano, que é o maior artilheiro são paulino, em duelos contra o Internacional, já havia perdido 2 gols. Era apenas o início da pressão que seguiu com o Thiago Maia afastando de coxa e Rocher defendendo na frente de Tapia. Só que quando o goleiro colorado ficou no meio do caminho, Sabino aproveitou o cruzamento de Ferreirinha e abriu o placar. Do São Paulo, Sabino de cabeça, um retrato de um time que caminha passos largos para a segunda divisão. Um golpe terrível para o time de vermelho, incapaz de empatar na jogada de Bernabé. Destroçado com um gol de Mike após desvio em Juninho. Ah, mas o que é isso? Tá perdendo de 1-0, então vão tomar o segundo. Que jogo é esse que não tem duelo, cara? Só um time agride, só um time ganha a bola dividida. Nós voltamos com uma postura diferente. Mas aquele segundo gol ali foi fatídico. Eles têm que ter mais sacrifício, eles têm que ter mais luta para não sofrer gol bobo. Abel imaginou que com Borré no segundo tempo, o desenho da partida poderia mudar. Só que o atacante que colocou a bola na rede com apenas 2 minutos estava do outro lado. Marcos Antônio rolou e Luciano teve frieza para tirar do goleiro. Um gol ridículo! Um gol ridículo! Do tamanho da campanha vexatória do Internacional! Tapia perdeu o quarto, antes do Inter finalmente começar a empilhar oportunidades. Bruno Gomes, Bernabé, Bruno Gomes, Bernabé. Rafael manteve a baliza 0 e deixou o São Paulo muito perto da 8ª colocação, que pode garantir vaga na pré-Libertadores do ano que vem, dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil. Basta um empate domingo contra o Vitória, em Salvador. Mesmo assim, o desgosto da torcida ficou evidente. Vamos a melhorar, a ideia é melhorar. Vamos a voltar a ser o São Paulo de los años 90? Não, esto falta muito. Vai mudar? Sim, muitas coisas vão acontecer. Mas é muito difícil, a gente vai começar 2 de janeiro e talvez o primeiro jogo 11. Então, gente, pé no chão. Do outro lado da vila, colorados revoltados.
O Colorado vai tentar evitar o segundo rebaixamento da sua história para a Série B do Brasileiro, jogando domingo contra o Bragantino no Beira-Rio lotado. Mas o fato de não depender apenas das suas forças é assustador. Além de vencer o time paulista, a equipe vai ter que torcer contra Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos. Pelo menos tem uma atuação digna. Vai dar? Eu não sei mais porque não depende mais de nós. Eu prefiro acreditar que não vai acontecer. Eu prefiro falar com eles de honra. Eu estou colocando a responsabilidade em mim. O Inter, se cair de divisão, caiu com o Abel Braga. Fala, Renata Fã, Breno falando com você. Matheus aqui. Olha esse recado importante que nós temos pra você aqui, assim, ó. Nós vai descer pra Série B no finalzinho do ano. O time da Renata Fã não consegue vencer. Ó, um abraço pra todo mundo do Jogo Aberto. O Inter também é brincadeira, mas vai descer. É isso aí, time do Inter, ó. Desculpa aí, mas não tem jeito não, viu? Abraço pra toda a galera aí, viu? Valeu, Inter. Olha que legal que tá acontecendo. Olha o que a gente recebe por amar um time, por ser uma torcedora fanática, assumida. Mas eu tô aqui, tô de vermelho, porque na hora boa ou ruim, na mais ou menos, eu sempre estou com o Inter. Nossa, que legal. Negão, muda o ritmo, negão. Faz isso Xalala. Essa é melhor, deixa. Você dá um xi. Pega a xi aí, negão. Xi. Cadê? Não faz isso não, Agora gente. você pode desabafar, bebida Renata. Eu desabafar, eu quero que o Cicinho, que foi o vitorioso, que ganhou de 3-0, que poderia ter saído nos primeiros minutos de jogo já com 2 gols do Luciano, o São Paulo que não fez esforço, que viu o menino Mike ter toda a liberdade pra jogar, uma defesa dos trapalhões, a defesa do Inter, não é? Olha que versão. E aí, linda. Cicinho, você que tem que falar, quem ganhou o jogo foi o São Paulo. Quem foi massacrado, derrotado, amassado, espizinhado foi o Inter. Eita, mano. Renata, o São Paulo não fez tanta força pra ganhar do Inter. Vai pegar leve também. Respeita o Inter, Cicinho. Tô falando a verdade. O jogo Cicinho, pega demonstrou leve, isso. velho. O jogo demonstrou isso. Nós falávamos aqui ontem, antes do programa, na verdade, antes do jogo, no programa, que no papel a equipe do Inter era melhor que a do São Paulo. Só no papel, e que papel é esse? Exatamente. Porém, o papel não entra em campo. Quem entra são os jogadores. E o Inter, enquanto o Santos, enquanto Fortaleza, Vitória, os caras lutam pra não cair, o Inter luta pra cair. Então, Porque a postura do time, dos jogadores do Inter, então assim, o Abel, coitado, ele tava em casa, ele falou, olha, minha vida tá boa demais, deixa eu arrumar um problema. E foi lá, tentar resolver o problema, não conseguiu. Porque o Inter é nítido que o problema é a postura dos jogadores. E o São Paulo se favoreceu quanto a isso. Ontem, o São Paulo, no pior momento financeiro da vida dele, da história dele em 96 anos. Tudo ontem. Exatamente. E o que aconteceu? E pagou, viu, Ronaldo? Pagou? São Paulo pagou. Tem na plata, também, tem na plata. 61 milhões? Diferentemente do Corinthians. Não, pagou ou não pagou? Pagou, menino. Pagou o Rogério Ceni? Não, Pagou aí o é Rames? outra coisa. Eu também não trabalho no departamento financeiro do então, São só Paulo. pra saber. Eu sei que pagou. Notícia. E aí, o São Paulo tá mesmo nessa condição financeira terrível, está caindo numa pré-Libertadores, dependendo de resultados. Então, assim, o problema de gestão, né? Se o São Paulo tivesse jogadores com um pouco mais de qualidade, talvez estaria lutando por algo melhor. Enquanto o Inter é lamentável, e o São Paulo não teve que fazer força, Renato. Mais uma vez eu falo, lamento pelo baixo rendimento do time do Inter, é uma na qual São Paulo... É uma falta de qualidade. É uma falta de reação. Gente, não é possível. É como você tá num ringue e apanhar até ser nocauteado. Não pode. Tem que ter uma reação, gente. É impressionante. E não é só nesse jogo. Esse é mais um retrato, mais um exemplo. Olha o que aconteceu contra o Vasco, precisando da mesma forma.
Tomou 5-1. E ainda o jogo parou, deu pra esfriar a cabeça, molhar o cabelo com a chuva, não é? E mesmo assim tomou 5-1 do Vasco. 8 gols em 2 jogos. 5-1 do Vasco, que não ganhava de mais ninguém. E que depois perdeu em casa pro Mirassol. Mirassol 8 também? gols em 2 jogos é muito, hein? Não, o Vasco perdeu pro Mirassol agora, nessa rodada. E aí, quando eu falei pra vocês aqui, ânimo, menina. Como ânimo? Falei pra você. Se eu que não entro em campo, tô desse jeito, imagina os caras. Você tinha razão, Renato. Você tinha razão com relação a isso. Eu vou te ouvir mais também. Tinha razão, Tem você tinha O razão. grande problema é que as pessoas só olham os jogadores que estão em campo, mas o problema vem lá do alto pra baixo. Do alto pra baixo. E o Inter é um fracasso de gestão, é um fracasso como time. Abelão poderia estar na cobertura dele no Leblon, no Rio de Janeiro, curtindo a vida. E tava lá tendo que aguentar esse vexame, esse fiasco. E agora essa total falta de bom futebol. Gente, eu não vou ter vida nunca mais. Imagina meu ano que vem. Nossa Senhora. E agora vamos falar do Palmeiras, que na hora em que não precisava tanto, resolveu mostrar competência, bom futebol. Os jogadores fizeram o time voltar a vencer contra o Atlético Mineiro na casa do adversário. Flaco Lopes, tão cobrado nos últimos jogos, apareceu. O Alan da mesma maneira e outro garoto, o Luigi. E o Palmeiras fez 3-0 com um homem a menos para cima do Galo. Antes da bola rolar na casa do Galo, protestos. Algumas faixas das torcidas de cabeça para baixo pelo fim de ano melancólico. Já com a bola rolando, um susto. Nem 1 minuto e Vitor Hugo deu um presente. Gol anulado pelo impedimento do Vitor Roque. 8 minutos depois, Alonso e Vitor Hugo não se entenderam. Melhor para Flaco Lopes. Los primeros 15 minutos fueron los que condicionaron el resultado final, porque después de esos 15 minutos el Timi tuvo un comportamiento muy superior al rival. O Atlético ainda tentou pelo alto e foi por lá que a Arana acabou entregando um presente para Alan aumentar a vantagem. Everson ainda evitou que seria o terceiro gol. Carlos Miguel parou a lei do ex. Mas enquanto o Atlético tentava diminuir com Rony de bicicleta, no Maracanã, o sonho do título do Verdão caía por terra. De volta à Arena MRV, Piquerez acertou o joelho do Saravia. Expulsão com a ajuda do VAR no finalzinho do primeiro tempo. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Piquerez primeiro disputa a bola e depois, mas o VAR conseguiu chamar e entendeu, foi o que vocês viram a falar no final com o árbitro. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos, sim, fomos vice, jogámos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. 1 a mais no campo, 2 a menos no placar e o Galo se lançou para o ataque no segundo tempo. E quando pareceu que finalmente essa muralha ia ruir, na raça do Rony, o gol foi anulado. Toque de mão do Rústico. A gente parecia que um time que já estava com uma vaga em algum lugar, uma Libertadores para o ano que vem e não tinha mais nada a fazer, sabe? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, é muito grave o que aconteceu aqui. Tem que ser muitas coisas, tem que ser analisadas. O Atlético até pensou que a situação não poderia piorar, mas Luigi entrou para terminar os trabalhos. Placar final, Atlético 0, Palmeiras 3. Resultado que implica obrigatoriamente no desempenho do Atlético para o ano de 2026, porque agora vai precisar somar 3 pontos contra o Vasco para sonhar com uma vaga para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Infelizmente, essa é a verdade. Então, não tenho nada que pontuar, somente em dizer que eles estão completamente com razão em fazer isso. E a verdade é que ganhamos com toda a justiça, podemos ter feito mais 1 ou 2 golos. Acho que os jogadores voltaram a mostrar aquilo que são capazes e parabéns aos meus jogadores. Lutámos em várias frentes, mas só levamos a medalha de vice.
Não dá para falar se tivesse tomado outra decisão, aquele jogo contra o Grêmio, de repente. Mas o Flamengo, na mesma noite em que consagra e que confirma o título brasileiro, vê o Palmeiras vencer o jogo, mas não levar o campeonato, Edu. Isso já era previsível, mas o Palmeiras, o que eu gostei é que eles jogaram com honra, foram lá, jogaram melhor do que o Galo, fizeram um resultado elástico, tiveram o Piquerez expulso e mesmo assim conseguiram se impor em campo, mostrando porque o Palmeiras foi um grande candidato ao título ao longo dessas 37 rodadas. Renata, são decisões, por exemplo, que o Abel teve, que aí arcou com algumas consequências. E essas consequências fez com que o Palmeiras não conseguisse brigar pelo título até a última rodada, ou até ganho também. Agora, o que a gente vê é que ontem o Palmeiras entrou sério, entrou da forma como a gente sempre viu o Palmeiras jogar, marcando em cima, não dando espaço, tanto é que faz 2 gols muito rápido. E aí depois, quando o São Paulo mexe no time, tira um zagueiro, aí acaba dificultando mais o Palmeiras. Aí o Atlético foi para cima, que é natural, jogando em casa e tudo. E aí no finalzinho do primeiro tempo, a expulsão do Piquerez, que isso acaba dificultando no segundo tempo, porque aí o Atlético foi para cima, teve bola na trave, o Carlos Miguel fez grandes defesas, a defesa suportou muito bem e o gol muito bem anulado. Realmente a bola bateu na mão ali do Rony e muito bem anulado. E no finalzinho, né, o menino ali da cria da academia, Luigi, foi lá, fez um gol, poderia ter feito o outro também, mas o mais importante de tudo foi a seriedade que o Palmeiras entrou nesse confronto contra o Atlético Mineiro, e eu espero que seja a seriedade também diante do Ceará, para que o Palmeiras possa pelo menos terminar em segundo colocado. Agora ele falou em asterisco. O que seria esse asterisco, Ronaldão? Para a Libertadores, para a arbitragem? Ele falou também no jogo do São Paulo, que depois daquela partida tudo foi diferente. O asterisco pode ser para ele também, que desativou a equipe dele, né? Nós vimos de um lado o Felipe Luiz perdendo peças, mas ele encaixando peças, não desmontando a equipe toda, não destravando. Era só ele ter vencido, por acaso, o Grêmio. Se ele vence o Grêmio, poderia ser uma outra partida agora. Vitória em casa. Essa briga poderia estar continuando até agora. Só lembrando que o Flamengo foi também a Minas, antes da Libertadores, jogou contra o Galo, empatou, não conseguiu vencer o Galo. Que, aliás, o Galo que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil nos pênaltis. Foi. Então, tinha alguma possibilidade, mas o Abel, ele fez uma escolha e não tem problema. Ele quis apostar todas as fichas na Libertadores. E se lascou. Não levou. Faz parte. Mas às vezes você tem que fazer isso, só que assume pronto. É isso aí. Usa como motivação. Outra coisa, gente, tem que parar de achar vai ganhar o título. Só que você, Abel, não pode ficar só falando de arbitragem. Se a gente pega um campeonato desse, todo mundo tem prós e contras, infelizmente. A Leila já falou. A Leila falou pra ele, nós erramos aqui, perdemos desse jeito e você está falando de arbitragem ainda. Mas você acha que tem esse asterisco mesmo, Cicinho? Você vê dessa maneira? Não, eu não vejo dessa maneira, Renata, porque o erro da arbitragem, se você pegar desde o começo da competição, favoreceu o Palmeiras, também prejudicou o Palmeiras, favoreceu o Flamengo, prejudicou o Flamengo, favoreceu o São Paulo. Então, todos tiveram, né, o seu problema e também o auxílio da arbitragem. Eu acho que essa transferência de responsabilidade do Abel, que deve ser esse asterisco, né? Ele está transferindo algo que ele errou, porque como que o Palmeiras, ele precisa fazer uma reflexão. O Palmeiras não ganhou de nenhum time do G4. Então o Palmeiras empatou e perdeu pro Mirassol, empatou e perdeu pro Cruzeiro, perdeu 2 vezes pro Flamengo. Mas o campeonato não é só o G4. Não, mas tudo bem, mas se o cara quer ser campeão, por que ele não pontua esses erros? Que se ele tivesse pelo menos ganho um jogo do Flamengo, a história seria outra, ele estaria lutando pro título. Se tivesse ganho do Vitória. Então, assim, essa transferência de responsabilidade, o Abel, ele demonstra, nos 5 anos que ele está aqui, que ele é o melhor treinador que tem no país, né, no Brasil, até o momento, e o pior perdedor. Isso ele demonstra desde o... Você aceita perder, Cicinho? Não é, não. Eu não aceito perder. Eu não aceito perder, mas eu não transfiro a responsabilidade. Não, mas internamente ele pode, de repente, estar fazendo. Não estou falando que ele está certo. O árbitro tem culpa. Para mim, tem muitas coisas, atitudes que ele tem, que eu não concordo. Eu também. É isso que eu estou falando. Mas tem outras coisas que eu concordo também que ele está falando. Mas eu também. Eu só estou falando que... É isso que eu estou falando, não é só isso aí. A arbitragem tem culpa que ele não foi... Ele não conseguiu colocar o time para ganhar do Vitória? Qual que é a culpa do árbitro nessa? É culpa só do Abel?
Não são dos jogadores que acontece? Mas peraí, então, se ele é o treinador, pode por que não falar ganhou? também isso. Mas só que ele vai blindar isso, Renato. O Abel, uma coisa que eu percebi, eles já se acertaram, obviamente, mas o Abel falou de arbitragem. A Leila falou que não, que eles foram incompetentes. Cada um escolhe o discurso que é mais apropriado, não é? E o apropriado é esse. O Palmeiras deixou a desejar na reta final. Infelizmente. Não, acho que foi. Porque só dependia dele. Tava 4 pontos à frente, então, Renato, qual que é o asterisco? Ué, pergunta pra ele. Pô, não, eu quero discutir mais esse assunto. Calma que nós vamos seguir nesse tema depois do debate. Agora, o Corinthians perdeu para o Fortaleza e ajudou o time cearense a sair da zona do rebaixamento depois de 27 rodadas. 9 jogos sem perder o Fortaleza. Volta no que vem no Paulista. A emoção do torcedor mostra que quase um milagre aconteceu. Esse era um duelo para o Fortaleza com gosto de final, importante na luta contra o rebaixamento. E em uma decisão, o detalhe faz a diferença. Seja ela um passe certo, um golaço marcado, ou até mesmo uma defesa que vale muito mais que o gol. O Corinthians, sem tantas ambições, resolveu colocar um time alternativo em campo. A cabeça já está na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de hoje já foi pensando no domingo, o de domingo já pensando na quarta-feira. É o que nós fizemos. O Leão do Pici, mais uma vez, mostrou que o fator casa faz a diferença. Assim, o clube tricolor precisou de 8 minutos para que Herrera achasse Pochettino na área para abrir o marcador. Era uma pequena vantagem garantida, mas a partir disso o Corinthians tomou as rédeas do jogo, passou a dominar e pressionar. Se não fosse pelo goleiro Breno, a história poderia ser outra. Matheus Bidu arriscou e o goleiro se esticou todo para fazer a defesa. Do mesmo jeito foi com o chute de Bidon da entrada da área. E também o de Maicon da meia-lua. Partido de mucha lucha, de mucha entrega, de mucho sufrimiento. O clube tricolor tentava aproveitar os contra-ataques, mas não finalizava bem. Guinegão ainda teve uma grande chance que foi travada por Diogo Barbosa. E o Leão do Pici saiu na vantagem. Parecia até que o jogo iria seguir com a mesma tônica. No início, Vitinho trouxe perigo com seu cabeceio no canto. Mas sabe que o espaço poderia ser crucial, como foi no passe de Matheus Rossetto, que mesmo com um bate-rebate deu certo. E Tuco Herrera, com muita categoria, encobriu o do Souza. O estádio veio abaixo e com um único pedido. Só que o clube paulista não estava satisfeito. E com a velocidade, Vitinho achou André na área para diminuir essa diferença. O Corinthians intensificou a sua pressão e buscou até o último minuto. Mas lembra que a história poderia ser diferente se não fosse pelo goleiro Breno? Então, no cabeceio a queima-roupa de Romero, o goleiro tricolor fez uma defesa milagrosa que garantiu a vitória. No apito final, os jogadores exaustos, mas com muita festa. Esse era o resultado que o Fortaleza precisava de fato para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. E ainda contou com a combinação de resultados que necessitava. O Fortaleza volta a sair fora da zona depois de 27 rodadas. Disfrutando del momento, es un momento increíble todo lo que estamos viviendo, pero todavía nos está faltando un partido más. Y esperemos que el domingo sea ese partido de salvación que tantos queremos. Já começa o debate. Ai, dá tempo de ir embora ainda, será? Não, né? Então vamos continuar. Gente. Ninguém neste programa está mais humilhada, triste e abalada do que eu. Ninguém. Aqui os sentimentos são diferentes. Olha o Ronaldão, por exemplo, acreditando na Copa do Brasil, tem uma esperança de título. Ontem era uma sombra do Corinthians lá em Fortaleza, né? Mas sem o triuzinho, né? Aquela coisa.
o Fortaleza foi bem, jogou bem. Aí olha o seguinte, Marco Aurélio Cunha, João Pedro Sgarbi e Cicinho, que estavam completamente descrentes, nem expectativa criaram para a partida da Vila Belmiro, venceram fácil por 3-0. Não. Dominaram o meu Colorado. Dominou até o Saci. Aí olha só, Chico Garcia, que não tem título nenhum no ano, vai ter o título de ver o rival descendo. Isso é lindo. Ruim, mal. Isso é lindo, não, isso é lindo. Agora os gatinhos segurando o Saci, ó. Ronaldo. Olha lá, caiu o Saci. Não vou fazer. E aí, Edu Dracena, rindo. Cara, disputou o título brasileiro, o título da Libertadores, não ganhou. Nada. Mas assim, sabe que o ano que vem pra ele a perspectiva é alta, é positiva. Não se iludam, ano que vem o Palmeiras volta daquele jeito. Já o meu Inter não tem muito o que falar. Ai. Ué, cadê a marcha fúnebre? Foi derrotado pelo Palmeiras. Cadê? Aê! Renata, nós Olá. estamos inovando na zoeira. Eu vou pedir a você que está aí no estúdio, a todo mundo, aponte sua câmera para esse QR Code aqui, você que está em qualquer lugar do Brasil, porque o que você vai encontrar será um momento de apoio incondicional à Renata Fã e ao Internacional. Esquece o Atlético. O Atlético não Ainda vai bem que eu cair tô sem mais. celular. Dá uma merda o ano inteiro. Desculpa, saiu sem querer. Vamos mas eu focar no gostaria Inter. de falar isso também. Aponte sua câmera para esse QR Code aqui, porque isso aqui é um momento de solidariedade. Solidariedade a Renata Guimarães Fã, minha irmã. Então, você de todo o Brasil, aponte sua câmera. Ele tá rindo, ele não consegue. Ele não consegue terminar a frase. Ele tá rindo, ele tá me zoando. Não ria. Não ria. Não é pra rir, Não é pra rir. Não é pra rir. É muito sério. É pra cá. Quem ri vai pro inferno. Gente! Quem ri vai pro inferno. Mamãe! Cadê mamãe? Mamãe! Aqui. Daqui! Mamãe tá ocupada. Pessoal, todos olhando agora pro telão! 3 dias intermináveis. Tá chegando a hora, mamãe, mas calma! Filhinho trouxe um presente pra mamãe! Filhinho trouxe um presentinho pra mamãe! Vem, mamãe! Um presentinho pra mamãe! Como é que Aqui, abre aqui, ó. Sim, regressivo. Cuidado com as unhas. Presentinho pra mamãe. Tá difícil, né? Tá. Assim, isso. Tem uma coisa azul É ali. isso, azul. E agora você puxa aqui e tem... E agora? Lencinho pra mamãe chorar! Mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vou aproveitar que você tá com o lenço aí, menina Renata. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. O jogo era na cidade de Santos, no estádio do Santos. Interessava ao Santos, mas sem o Santos em campo. Nas ruas da Vila Belmiro, os São Paulinos, que desceram a serra para torcer ou protestar. Tô pra processar, cara. Vamos torcer, mas protestar. Até porque eu quero ir pra Libertadores. Você me pergunta, quero. Mas pra fazer o quê? Torcer pelo time, mas protestar contra a diretoria, que é o problema verdadeiro do São Paulo. Do outro lado, a torcida colorada era minoria e mesmo assim dava show. Só que o time não mantinha o ritmo das arquibancadas. Estática, a zaga viu Luciano perder 2 oportunidades claras com 3 minutos. O Inter não se encontrava. Ou pior, Rocher não encontrou a bola e Sabino fez o que Luciano não conseguiu. 1-0 tricolor. Quando vem o primeiro gol, até na nossa cabeça lá atrás, ali no banco, a gente pede para que não aconteça
desespero, porque já podia acontecer uma coisa muito pior. Um Inter entregue levou tanto sufoco que no fim da primeira etapa acabou sofrendo o segundo gol. Mike chutou, Juninho desviou e a bola entrou. O efeito foi imediato. Equipes a caminho dos vestiários ao som de... Chora, Renata. Um Inter desorientado se perdeu de vez nas pedaladas de Ferreirinha, no passe de Marcos Antônio e na bela cavadinha de Luciano. Um gol ridículo! Um gol ridículo! Do tamanho da campanha vexatória do Internacional! Os retratos da crise, com apenas uma vitória nos últimos 9 jogos, foram escancarados nos gritos de olé no fim da partida e na ira dos colorados na saída de campo. Eu queria pedir desculpa ao torcedor, principalmente o torcedor que aqui hoje veio com chuva, com toda a dificuldade que é de deslocamento para chegar aqui e ter essa apresentação horrível, essa apresentação por ausência de postura, uma apresentação que não coincide com aquilo que a gente verifica durante a semana. O Inter não depende mais de si, isso é fato, mas precisa se reencontrar. São 8 gols sofridos nos últimos 2 jogos. E Abel Braga tem uma última chance no reencontro dele com o Beira-Rio para não deixar o Colorado cair pela segunda vez nos últimos 9 anos. Se o Inter cair, está caindo com o Abel. Posso ser 2 jogos, sem contrato, não importa. Tem que assumir. Eu estou botando a minha cara. Não esperava que poderia ou que iria contribuir mais. Abel aguardou quase 4 anos, ou 1.317 dias para voltar ao futebol. E definitivamente não foi como esperava. Até domingo, haja ansiedade. Ele vai esperar mais uma eternidade. E agora, hein, Abel? Tá difícil para você perguntar, tá muito mais para mim responder. Eu sei o que representa. Eu sei qual é a dor que se sente. Porque além de tudo isso, essa relação muito forte que existe entre nós, eu sou grato. Tomara que não aconteça nada. Renata, te adoro, mas assim, chora. Vai ter que chorar, vai ter que chorar. Renata, passar 2026 falando do Inter na Série B também não tem preço, né? Te amo, Renata. O Inter vai descer. Obrigada pelo amor, mas todo mundo tirando uma casquinha. Inter, é você que faz isso. Olha o que eu tô passando. Olha o que eu estou passando por ser apaixonada pelo meu time, por amar o Colorado. Que vergonha. Gente, eu fico com vergonha. Hoje eu tô entendendo esse processo. Já não me surpreende o Inter tomar 3-0 de São Paulo. Uma fase que não é boa do São Paulo. Não me surpreende. 8 gols em 2 jogos, não dá, né? Não dá. Ano que vem vocês vão aguentar esse fantasma na Série A, viu? E eu tô chateado com o que aconteceu ontem. Por quê? Porque era pra ser 6. 3 ficou barato. Não, 6 é só você que toma do Fluminense. Mas ano que vem eu vou estar na Série A. Não, parei. Até quando? Não sabemos, Parei. Calma, ano que vem vão tomar 6 do Criciúma. Pelo menos eu não vou ficar triste, não vou ficar com uma noite de insônia, não vou ter problemas. Porque do jeito que tá... Olha o rebaixômetro! Aqui, ó, falta pouco. 3 dias, gente. 3 dias é muito tempo. Eu não aguento. Não acaba essa tortura. Meu Deus do céu. 3 dias. Isso, Chico. Marco Aurélio Cunha, eu falei pra você. Gasparzinho! Quanto tempo falei? Gasparzinho! Gasparzinho? Fantasminha camarada, Gasparzinho! Que saudade! São parceiros. Renata, E aí, Marco, diga. Eu sinto muito por você. Parou, doutor, parou. Eu sei, o doutor é o único... O doutor é o Edu. Eu também. Não, você não. O Chico, claro que não. Cecílio. É, igual da Zoe.
Eu fiquei assistindo ao jogo, imaginando que o Inter pudesse ter pelo menos ali uma reação para Imaginou, doutor, mesmo? Para o próximo jogo do Bragantino. Entendi. Mas eu não consigo... Quanto foi Bragantino e Vitória? Só para eu lembrar que a semana... 4-0. Então, doutor, entenda. Então tá difícil. Bragantino vai brigar com vocês por um possível G8. Tamo junto na última rodada. O que me deixa mais assim tranquilo é que você já está absorvendo o problema. Então... Sabe por quê? Eu não sou mais uma novata no futebol. Eu não posso mais me iludir e ter esperança na hora errada. Infelizmente, torcer eu vou torcer sempre. Claro. Até o último minuto. Agora, é diferente você ser iludida. Eu não sou. Exato. Então fica criando expectativa. Então você já vai de férias. Eu agora vou encontrar motivos mínimos para a felicidade. Vou encontrar pequenas coisas que produzam efeitos gigantescos em mim. Vou agora ser outra pessoa. A gente tem que desviar o foco às vezes, né? Vocês verão uma versão diferente de mim em 2026. Rapaz. Uma versão muito mais transparente. Epa! Pra onde a gente tá indo? Sincera, honesta e profissional, obviamente. Seria uma profissional exemplar. É isso. Vai ser outra divisão. E caso eu não esteja na Série A no ano que vem, se isso acontecer mesmo. Caso eu não esteja na Série A no ano que vem, eu vou escolher um time pra apoiar. São Paulo. Não. Não, vou contar no que vem. Só no ano que vem. Só no ano que vem eu conto. A vida da internet. Mas a galera acha que eu tô brincando, eu aprendi com você, Rê. Você me ensinou e você é uma pessoa que me ensina muito na vida. O que eu ensinei pra você? Por favor, refresque minha memória. Não, eu tô falando sério, a Renata é uma pessoa que na vida me ensina muito. Você me ensinou que pra tudo que tem ruim na vida, eu falei ontem isso, a gente tem que ver o lado positivo, gente. Claro. Tem que ver, o Inter tá mais de 40 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Ano que vem é a grande chance. Ano que vem, Internacional campeão brasileiro do ano que vem, eu acredito. E eu vou torcer pra vocês também. Eu acredito. E tá me dando agonia esse segundo descendo aí, ó. Porque E a gente vai lembrar também em algum momento qual foi a sua crença de campeão brasileiro da Série A desse ano. Vamos ver. Eu? A sua. Agora, Everton Guimarães, eu quero procurar o meu amigo HG, aquele que é dono do divã, aquele que não é zoeiro, aquele que tem conselhos sábios, profissionais, de anos e anos de estudos, hein, Everton? O que fazer numa situação como essa que eu estou vivendo? Por favor, uma luz para esta apresentadora. Você me conhece. Renata, se tem alguém aqui entre todos nós, né, que pode cuidar de você, ou que possa cuidar de você, que possa ser um ombro amigo, esse alguém sou eu. Né? Eu sou uma figura naturalmente generosa, afável, que não é sempre, né? Mas de vez em quando. Mas nesse momento você vai receber todo o meu carinho, todo o meu apoio. Principalmente o meu apoio vem através de uma palavra de conforto que tem relação com o fato de que ontem você escapou de fato de tomar 5, 6, 7. Então minha palavra de apoio, Renata, a você está ligada diretamente ao fato de que 3 ficou barato. E melhor de tudo isso é que você vai virar o ano já tendo um treinador que você sonhou em ter de volta no clube do coração. E uma outra vantagem. Para nós, o campeão, presta atenção que isso é sério que eu vou te falar. Olha para mim. Olha para mim, fixa sua mente no que eu vou dizer agora, que isso é muito importante, Rê. O Campeonato Brasileiro para nós, para todos nós aqui, eu aqui no Link, a turma aí no estúdio, começa mês que vem. Para você começa em março, ou seja, é mais tempo para você se preparar para tentar subir no final do ano que vem. Por quê? Porque se não conseguir se preparar e se continuar essa turma que está lá no Inter, existe a possibilidade de você ficar uns 2, 3 anos na Série B. Eu não duvido. Então você vai ter tempo para se preparar, já tem o treinador que você queria. E ano que vem, de fato, você vai jogar a Série B, Renata. Eu sinto informar. Que ombro amigo, hein? Nossa! Eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Se acontecer essa queda do Inter... Sim. Ainda não posso falar porque ainda não é 100%. Mas se acontecer, não dá pra reclamar, né? É verdade, concordo.
Dá pra reclamar. Os sinais todos apareceram bem antes. Depois do Léo Dias. Não vai ter choro, é conformismo. Tá chorando, tio. A culpa é do Léo Dias. O Léo Dias é um dos culpados da crise. Léo Dias, valeu, Léo Dias. E ele culpou o Flamengo, mas aí nós estamos matando o mensageiro, né? O problema é o Léo Dias ou é a Amarok? Ou é os caras pulando a cerca? Posso falar uma coisa? Quando você se preocupa muito com o resto e menos com o trabalho, você geralmente não tem aquele desempenho satisfatório para chegar no título, para estar bem numa tabela. Mas ainda dá, Um azar no jogo, sorte no amor. Perdeu o foco, né? Só que, cara, eu não tô entendendo vocês comemorando já. Ainda dá, gente. Dá o quê? Dá pra cair. Devolvendo bola na entrada da área, tocada a bola agora na linha de fundo, saiu o goleiro, bola tocada, bola na sacola! Flamengo campeão brasileiro 2025! Mamãe, que saudade, mamãe! Isso é meu, vou guardar aqui. Mamãe, se acalme, mamãe! Você sabe que quando se ganha, se comemora. E tem gente que, além de comemorar, também provoca, né, Bap? Como ele é campeão brasileiro, curtam isso hoje. E vai continuar ganhando tudo? Eu espero que a gente continue sendo campeão da p toda. Claro. Para o que eu falei, para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas que nada sabem, tá certo? Valeu, inclusive os da Terra da Garoa também. Valeu. É isso. Se depender só de mim, eu tô renovado. Não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitir. Dizer que eu e o Filipe entramos às 8 da manhã no Ninho e saímos às 8 da noite. Isto durante um ano dá muitas horas de conversa, muito trabalho, não é? Muitas horas de trabalho, mas também muitas horas de conversa. É verdade, o Filipe é um treinador super preparado para voos na Europa, mas eu penso que mais um ano aqui lhe vai fazer bem e ao Flamengo também. Essa renovação tá como, hein, Bota? Pode sair a qualquer momento. Vão renovar, vai ter continuidade. Provavelmente agora, em termos até de contratação para o elenco do Flamengo, as peças vão ser pontuais e muito bem escolhidas. O Flamengo já está com o pensamento na Copa Intercontinental, vai disputar esse Mundial, espera fazer a final com o PSG. Tem 2 compromissos antes, contra mexicanos e egípcios, e aí, se tudo der certo, estará na decisão com o PSG. Sgarbi, o que falar de um time que foi elogiado o ano inteiro e que só confirmou o que todo mundo já sabe, que realmente é uma potência do futebol sul-americano? É um ano sem asteriscos do Flamengo, né, Rê? Porque o Abel já, meu Deus do céu, não sabe perder, né, Abel? Tá falando do Flamengo, irmão. Não, mas vale citar, fala do Flamengo, não fala do Palmeiras, não. Fala do Flamengo, foi campeão. E um ano sem asteriscos do Flamengo. Porque o Flamengo foi o time que melhor contratou, o Flamengo foi o time que melhor jogou, o Flamengo foi o time mais consistente na temporada. Então é um ano totalmente sem asteriscos. O Felipe Luiz tem que ser enaltecido, a diretoria do Flamengo, um trabalho muito profissional, tem que ser enaltecido. O elenco do Flamengo, a gente falou aqui em relação a isso, o Flamengo, se for pegar as contratações, trouxe jogadores, alguns livres, ok? Só que de Atlético de Madrid, jogador do Arsenal, no caso do Jorginho, jogador da Juventus, que estava na Juventus, Danilo Alexandro. Então, assim, contratou de forma certa, tirou o Léo Ortiz também ao tempo do Bragantino, que é um zagueiro que há tempos voava no futebol brasileiro. Então tem que enaltecer o Flamengo fez uma campanha maravilhosa, diretoria de parabéns, torcida de parabéns, treinador de parabéns, elenco de parabéns. Mereceu um título sem asteriscos, como dizem por aí, do Flamengo. Gente, quando você ganha de uma maneira tão forte, tão intensa e tão bem preparada, Edu, o lado que perde, claro que fica triste, lamenta, mas tem que entender que o Flamengo é um time que vem para isso, para conquistar taças. Como o doutor fala, e é muito sábio isso, só um vai ganhar. Então, quando um ganha, realmente a gente tem que pegar exemplos. De repente, exemplo positivo. O que o Flamengo fez para ganhar esses 2 títulos? De repente, ir lá e copiar. O que tem você copiar, de repente, contratar jogadores já experientes, jogadores já campeões?
Então, acho que isso o Palmeiras tem que rever, sim. Eu acho que também não é de todo ruim o que o Palmeiras fez esse ano. Né? O Palmeiras competiu, o Palmeiras brigou até o final, renovou a equipe. Então, isso a gente também tem que ressaltar. Agora, o ano que vem tem que se preparar, sim, porque o Flamengo vem forte. Né? Eu acredito que vai vir mais contratações, como você bem disse, Renata, pontuais. Agora, o Palmeiras, por outro lado, vai ter que contratar mais jogadores, até mesmo para você potencializar os nossos torcida de teatro, aí fica difícil. Eu queria concordar. O time tá Que bom que você chegou. Cheguei um pouco atrasado, dei uma de Everton aqui, né, Everton? De vez em quando o papai tava com saudade também da Série B. Mas eu queria concordar com o Abel Ferreira. Eu que tanto critico o Abel aqui, ele tem razão. Do quê? Qual é o problema de falar em asterisco desse título de Libertadores do Flamengo? Qual é o problema? Quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, roubado em cima do São Paulo, eliminando o São Paulo no Allianz Parque, com aquela coisa do VAR descalibrado, o gol legal do São Paulo que foi sonegado pela arbitragem, eu falei aqui que era um título com asterisco. Por que não? Se o Palmeiras... Manchado. O Palmeiras foi assaltado na final da Libertadores, por que não colocar um asterisco? Ué, será que porque o Palmeiras não deu um chute no gol em 90 minutos? Não, aí é outra questão. O Veiga poderia ter tomado vermelho. Outra situação. O Veiga poderia muito fácil. O asterisco vai em cima da arbitragem, que você concordou com a expulsão. Você está se contradizendo aqui. Eu concordo com o Abel. Parabéns, Abel. Você mandou bem. O Botafogo ganhou do Galo uma final de Libertadores com um jogador expulso no começo da partida. Mas é o Galo, né? Não, segurou o resultado. De repente, poderia ter sido expulso o Pulgar e o Flamengo mesmo assim vencer. Não, e é muito fácil. O asterisco que colocam aí serve pra esconder um pouco da incompetência que foi o jogo do Palmeiras. Você colocou o asterisco no título do Palmeiras da Copa do Brasil porque o São Paulo foi mas olha a roubado. diferença. Aí agora não. Ontem, jogando sem peso nenhum, como o Palmeiras foi bem. Era o Galo, mas era na casa do Galo. Uma equipe que também já não tem mais peso nenhum. É incompetência você chegar numa final Libertadores, ficar em segundo lugar da Copa do Brasil. Eu tô falando do jogo. É incompetência isso? Não, Edgar, pelo amor de Deus, eu sou contra vocês que ficam criticando aqui o Abel, falando que ele tem que ir embora. Quem tá criticando? Você não, mas tem o... Mas ele não vai embora. Não tem que ir embora. Quer que ele eu vá sou embora, contra isso. Mas o jogo do Palmeiras na final foi uma partida de um time que não teve competência E arbitragem. pra bola no gol. Existe uma frase de Nelson Rodrigues que diz o seguinte, essa frase não é minha, é dele. Quando há interferência da arbitragem, o placar não é justo. Se houve interferência, não foi justo. Ponto, Então você aceitem. acha que teve asterisco? Claro que teve. Asterisco, aspas, vírgula. Pode pôr o que quiser. Everton Guimarães, e você? Teve ou não teve asterisco? O Abel tem razão em reclamar? Ou era melhor ter passado batido com isso, hein? Nenhuma, Renata. Não teve asterisco coisa nenhuma. A arbitragem errou e acertou para todo mundo se lascou com a incompetência da arbitragem. Não teve asterisco coisa nenhuma. O Flamengo está anos-luz à frente de 99,9% dos clubes. Não está anos-luz na frente do Palmeiras. Já falei isso aqui. O Palmeiras hoje no Brasil, você olha para geral. Eu só vejo o Palmeiras para fazer um calorzinho no Flamengo. O Flamengo hoje é disparado, o maior clube do continente. Como poucas vezes eu vi, inclusive os dois mais tradicionais da Argentina. O Flamengo hoje, a hegemonia do Flamengo, o que o Flamengo fatura, o que o Flamengo tem de elenco, o que o Flamengo ganhou, o que o Flamengo ainda vai ganhar, é muito maior do que nos melhores e nos maiores momentos de Boca e River, Renato. A disparidade é tão grande do Flamengo em relação aos demais. Ninguém está dizendo aqui que vai sair ganhando tudo. Não vai. Mas é favorito absoluta. Se cuspe a distância, se o Flamengo entrar, ele é favorito. É um orçamento de 2 bi, gente. Me ajuda. Vamos acordar para a vida. 2 bi. O Flamengo tem uma seleção no time titular e uma seleção no banco. Aceita para doer menos. Não tem jeito mais. Virou uma Espanha mesmo. Só que não tem o Barcelona e o Real Madrid. Tem só o Barcelona ou só o Real Madrid, que é o Flamengo. Então, se tudo que o Flamengo ganhar agora, apontar o dedo e dizer que foi roubado, não foi, é na bola. O time dos caras, olha quem que os caras têm no banco, gente. Olha o banco do Flamengo. E outra coisa, o Flamengo abrir a boca com qualquer moleque lá de 16, 17 anos hoje, vende por uma fábula de dinheiro, o que faturou de premiação, o que faturou agora do Brasileiro, o que vai faturar na Recopa, vai ganhar tudo. Para! Aqui, ó. Boa sorte. Chiquito, já Neymar será assunto. Neymar. Um menino Ney, ele voltou a ser menino Ney. 3 gols, dominou o segundo tempo contra o Juventude. Juventude desinteressado, né? Mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Antes, Chico Garcia.
Chico Garcia, olha, ganhou um título. Valeu, Ney. Tamo junto, Ney. Obrigado. Você é um amigo, me ajudou também. Quando nada conspira, por exemplo, Neymar foi para Caxias, jogou no sacrifício. Doutor Marco Aurélio Cunha, às vezes as coisas já estão organizadas com antecedência, não é? E o Neymar fez esse hat-trick, saiu com a bola do jogo, praticamente livra o Santos do rebaixamento e vamos ouvi-lo. E aí todo mundo já pensa, a seleção brasileira. Estou muito feliz por esses gols, em poder ajudar o Santos de alguma forma. Mas obviamente que sem meus companheiros não iria conseguir fazer isso, então estamos contentes pela vitória. Falta um jogo ainda e lá na Vila a gente tem que dar nosso máximo de novo. E pelo esforço de estar em campo, acho que foi o que eu falei na outra entrevista, obviamente sempre prezando a minha saúde como atleta. Nada além para prejudicar minha carreira, é algo que dá, é algo que eu venho passando, né, há meses, há anos com lesões, mas estou tentando superar isso tudo e fazendo o meu melhor para estar 100%. MJ! Nossa! Eu quero avisar que Ulisses Costa está ausente do programa porque ainda está degustando vinhos e massas em Caxias do Sul. E é bom, hein? É bom, hein? Aproveitando tudo da faixa. Meu Deus do céu. Chico Garcia. Oi. Ele... Impressionante. Quando ninguém espera, mas era Juventude, já tá rebaixado, jogo fácil. Será? O Neymar, quando quer jogar e fazer, ele acontece. Edu Dracena vai falar sobre isso que jogou com ele também. Mas o que me impressiona é que, enfim, aparentemente ele tem um problema no joelho que poderia nem jogar essas partidas, pelo menos foi o que a gente ouviu, né? Ele até disse que não era bem assim, tem uma possibilidade dele corrigir no final da temporada e aí pode ser que ele esteja no sacrifício. Primeiro tempo do Santos eu não gostei não, hein? Acho que o Juventude até jogou sem responsabilidade e o Santos não conseguia, encaixava uns contra-ataques, mas meio atrapalhado. Mas não tomou gols, né? Gol do Talhari, né? Teve um gol do Talhari. Tomou um que foi anulado, mas no segundo tempo, aí sim, aí o craque botou a bola embaixo do braço, resolveu. Eles estavam tentando essa jogada, né? Que é uma jogada de linha de fundo que ele aparece pisando na área para finalizar. E ali ele pede muito pouco, né? O Neymar, quando tá próximo do gol, ele costuma resolver. E resolveu. E é isso que se esperava dele. Nessa reta final, ele praticamente salvou o Santos. Edu, você que via o Neymar atuando dentro do campo, não é? Ganhando Libertadores, fazendo e acontecendo. Esse tipo de atuação como a de ontem, que nota você daria perto de tudo que você já viu do Neymar? Porque você já viu muita coisa, muitos jogos com o Neymar. Ai, nosso capitão! Você já viu o que do Neymar, irmão? Tenta consertar, Edu, você foi bem, Edu! Eu já vou recortar agora. Eu achei que era só parecia até goleiro junto com o zagueiro. Ulisses vai brigar com você. você. Ulisses tivesse visto as coisas... Ulisses vai brigar com Ontem você. ele fez muito pouco. E o pouco que ele faz é muita diferença, né, no futebol aqui brasileiro, porque ele sabe se posicionar, sabe finalizar, é um jogador inteligente, entendeu? Então, acho que parabéns pelo Santos. Aqueles caras que falaram aí de mim aí, mandaram um monte de mensagem, falando que eu tava torcendo contra o Santos, o Santos ia rebaixar. Sempre disse aqui no programa que o Santos não ia cair. É isso aí. Sempre disse aqui, ó, o Santos não vai cair. Então não é porque eu falei que o do Inter, que tava brincando com o São Paulo, é totalmente diferente. E outra, ninguém vai manchar a minha história no Santos. Da Libertadores. Por que o Inter não tem um zagueiro o saco aqui na internet, não? Que vai caçar sapo. Ainda mais pra ele ter visto tanta coisa do Neymar, vai manchar essa imagem? Você é doido, você é capítulo. Abel Ferreira falando do asterisco. Boa, Abel. Hoje aconteceu um lance dentro do campo exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos, sim, fomos vice, mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogámos mal, mas tenho um orgulho. Não há asteriscos nos nossos títulos. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? O dia em que vocês sentirem que eu não represento
o Palmeiras à altura da grandeza do Palmeiras, eu não quero receber nem mais um real em relação ao meu trabalho aqui. Serei sempre solução para o Palmeiras. Mas por aquilo que aconteceu e que nós vimos ainda hoje, a mim, só me engana quem eu quero. E todos vocês ouviram o que eu disse ao presidente da Conmebol. A nós ninguém nos despenalizou, o Andréas, porque levou um cartão amarelo por um lance que não era para amarelo. Parabéns ao Flamengo, foi o vencedor da Libertadores, mas eu tenho orgulho. Eu sei o que é que nós fizemos e vocês viram o mesmo que eu. Será que uma expulsão condiciona o resultado de um jogo? Não sei. Nunca mais me coloque ao lado do Capelanes, ele desvia a minha mente. Abel Ferreira, é um assunto pra você, você falou que ele tá certo. Eu falei que ele tá certo, porque qual que é o problema da gente admitir? Eu acho que o Abel, de fato, é um mau perdedor, mas eu não posso aqui ser hipócrita. Como houve palmeirense, um lance claro, mas peraí, irmão, a questão palmeirense, mas o lance é o seguinte, quando o São Paulo foi eliminado, eu critiquei aqui que não teve um dirigente do Palmeiras com cojones, com nuts, para chegar nas entrevistas e falar assim, ó, ganhamos por causa disso, disso, do VAR descalibrado e pá. E a gente criticou no programa. Aí agora, vocês estão sendo clubistas, o Triucas aqui. Porque ele desafinou igual o Inter aqui. Vai tocar uma musiquinha aqui igual o Inter aqui. Como é que toca aqui? Só viram. É assim? É assim? Ah, não, é assim? É assim? É assim, né? Cara, não dá pro cara falar tocar. Achei que fosse assim que não sabe tocar. Vai, Gabi, você foi citado. Cara, a entrevista do Abel é uma piada de mau gosto. Piada. E o palmeirense concorda comigo, Abel. Abel, chega na... Não. Concorda, Abel. Não coloca para o palmeirense, não. É a sua opinião. Você é um baita treinador. É a sua opinião. Super bem pro futebol brasileiro. Tá. Mas aprende, irmão, quando você perde, chega na coletiva, senta ali e fala: parabéns, Flamengo, vocês mereceram. E a gente perdeu porque meu time não deu um chute no gol na final. Meu time não deu um chute no gol. Ele falou que não. Por que quando o São Paulo foi eliminado, você chorou no programa e hoje você não chora? E o Abel, o Juvel, Deixa eu falar. Quando o São Paulo foi prejudicado, aquele pênalti ridículo que não foi dado, a expulsão que não foi feita, os jogos que o Palmeiras teve vantagem, eu não vi nenhuma vez o Abel falar, nós fomos hoje, tivemos uma vantagem na arbitragem, houve erros, o futebol é assim mesmo. Não, ele se omitiu e trouxe para si a vantagem imerecida que teve. Ficou quietinho, não falou nada. Aí houve uma reação tão grande quanto aquele absurdo daquele jogo, que eu acho que realmente se prestou mais atenção na arbitragem do Palmeiras. Isso ele tem razão. Mas se ele tivesse sido mais honesto, mais verdadeiro e dito, realmente hoje o árbitro foi mal e nos beneficiou, não teria havido essa corrente de gente reclamando do Palmeiras. Então, Abel, reclame quando você tem razão e também diga quando você é beneficiado. Então quer dizer que o Palmeiras perdeu só. o título por causa desse jogo e dessa postura contra o São Paulo? Criou um clima contra e o Palmeiras não jogou nada. Foram 5 partidas sem fazer ponto, Ele disse que se aquele pênalti fosse marcado, o Everton ia defender. Então o Felipe Luiz falou, doutor, o senhor que defende o Felipe Luiz, ele falou quando ele foi beneficiado? Ele não falou, você vai com o Abel. O senhor só falou legal bater no Abel. Bate no Felipe Luiz, implementou a expulsão do Pulgar ou não? Não ganharam ninguém de G4. Não? Não lembro. Não lembro também. O que é, Cicinho? Você vai finalizar o programa. Eles não ganharam de nenhum time do G4. Ainda quer ser campeão? Vai lá E o Edu, Cicinho? Chupa, Cicinho. E o Edu, Cicinho? Chupa, E o Neymar? Vai descer pra Série B no finalzinho do ano. A Renata já chorando com quadro vencer. Mas vai descer. Nunca mais eu vou escutar essa música. Acabou, o Neto tá chegando com os donos da bola. Ainda bem que acabou. Vai!